Olá, tudo bem? Voltei com nossa quinta aula, aqui da nossa série, o que é ser um cristão evangélico. Eu deixei na nossa última aula a seguinte pergunta. A Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia Sagrada, é um livro político ou um livro de orações? O senhor e a senhora vão acompanhar comigo agora se esse livro é um livro político ou um livro de orações. Antes de começar a nossa aula de verdade, eu vou colocar aqui no quadro leitura de três livros. Leitura de 3 livros, uma do Velho Testamento e 2 do Novo Testamento. Para o senhor e a senhora acompanhar comigo passo a passo, com calma. Para o senhor e a senhora acompanhar com calma o que vem ser um cristão evangélico. Vamos na primeira leitura. A primeira é do livro do Gênesis. Gênesis de 14 de 17 a 20. Gênesis 14, 17 a 20. A segunda. Mateus 23. Deixa eu botar aqui com caneta. Mateus 23 e 23 a 24. Acompanhe comigo. Mateus 23 a 24. Vamos para a terceira. Atos 2 Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 2. Esse lápis tá ruim. Vou botar aqui de preto. 2 de 42 a 47. Tudo bem, galera? Vamos acompanhar comigo, passo a passo, essas 3 leituras. Uma do Velho Testamento, 2 do Novo Testamento. Gênesis 14, 17 a 20. Atos dos Apóstolos, 2, 42 a 47. Mateus 23, 24. Eu vou citar mais uma vez 2 exemplos. Mais 2 exemplos. Meu amigo e minha amiga. Qual a diferença entre um formador de opinião e um influenciador? Eu vou dar um pausa no vídeo. Depois desses 2 exemplos, concreto, real, eu voltarei com a leitura desses nossos versículos aqui. Vou dar um pausa no vídeo para mostrar aos senhores e senhoras o que significa esses 2 exemplos na vida real. Tudo bem? Voltei para dar sequência à nossa leitura. O senhor e a senhora percebeu aí, nas imagens, nos 2 indivíduos, na apresentação desses 2 personagens? O primeiro personagem, o que é que ele está levando em mão? Uma arma em punho. Esse indivíduo que faz gesto de armas.
porta uma arma, dá uma arma para seu filho, ouve um programa da Rede Globo de novelas ou de filmes, com indivíduos matando outros. Esse indivíduo é um formador de opinião ou um influenciador. Se o senhor e a senhora comprar uma arma de brinquedo, dá para seu filho brincar, o que é que ele vai fazer com o outro? A única função dele é de querer assassinar o irmãozinho. Essa imagem forma opinião ou influencia? Senhoras e senhores. Forma opinião ou influencia a imagem do indivíduo com a arma na mão? Apenas influencia. Agrupa psicopatas, idiotas, imbecis e escravo. Essa é a única função de quem porta uma arma. Idiotas, imbecis e escravo. Não tem nenhum significado portar uma arma ou dar uma arma para um filho seu. Não tem nenhuma cultura. Não tem nenhum avanço. Você seguir um indivíduo que porta arma. Você é um idiota. Você é um escravo. E enquanto a imagem do outro senhor que trouxe um vegetal. Eu vou apresentar ao senhor e senhora mais uma vez esse vegetal. E vou comentar. Esse vegetal estava agonizando em um supermercado. Apenas abriu isso aqui. Eu coloquei ele em cima da pia e ele começou a respirar. De repente eu disse, opa, tem algo acontecendo aqui. E fui jogando água nesse vegetal. Ele foi respirando, até brotar. Senhoras e senhores, esse vegetal, ao tamanho que ele está, 15 dias, apenas recebendo um elemento essencial da vida. Qualquer espécie, senhoras e senhores, qualquer espécie que existe na face da Terra, para sobreviver, para produzir, ou continuar vivendo, ou reproduzindo, ou dando fruto, ele precisa de 4 elementos. Os 4 elementos que existem no planeta. Com a falta de um desses elementos, se falta um desses elementos, esse animal ou esse vegetal, ele pode até crescer, mas o fruto que ele der será insuficiente para a sua sobrevivência. Portanto, esse vegetal recebeu apenas um elemento essencial para a vida. Um elemento. Você está vendo essa necrose nele? Ele está morrendo e ele está se alimentando dele mesmo. Está vendo esse tentáculo? Isso aqui é o tentáculo que vai pegar um outro elemento da vida para ele dar fruto. Sem esse outro elemento, sem ele sobreviver, sem esse outro elemento, que esse tentáculo, depois que esse morrer, vai dar vida para ele, ele vai morrer antes do prazo. E é isso que ele está fazendo, ele está morrendo, porque ele não está tendo outro elemento da vida. O senhor percebeu agora, senhora, quanta riqueza tem em você saber, estudante, meu amigo, minha amiga, por que é que existe a vida e a morte? Isso aqui cabe uma literatura nele, para você saber a importância que tem essa aula. Perceberam? Para a gente finalizar, porque não dá tempo eu fazer hoje para vocês, toda a leitura em um texto só. Leia esses 3 capítulos aqui, esses 3 livros para vocês. Eu apenas vou deixar a seguinte frase para vocês. Para na sequência, na próxima aula, eu aí me aprofundar exatamente nessas 3 leituras. Você, meu caro evangélico, meu caro cristão evangélico, você sabe ler? Você sabe ler essa leitura, por exemplo,
Gênesis 14, 17 a 20. Você sabe ler? Você vai saber ler. 99% do cristão evangélico vai ler apenas. E vai fazer o quê? Você apenas vai ler. E vai decorar. A maioria, 99% dos cristãos evangélicos, seja católico, batista, qualquer um de você aí que está me ouvindo, seja ele padre, pastor, os profissionais, os padres, os teólogos, eles não vão saber o que estou falando aqui. Eles vão saber o que é ler um texto e o que é fazer a leitura de um texto. Os teólogos e alguns pastores, todos os padres. Mas eles não podem revelar. Aí que está o truque. Eles sabem ler, o pastor formado, o teólogo sabe ler e sabe fazer a leitura desse texto aqui. Eu acho que sabe. Para mim ele sabe fazer a leitura. Mas você, cristão evangélico, não sabe, só sabe ler e só sabe decorar o versículo. De cor e salteado. Versículo tal, capítulo tal, você sabe. Mas você não sabe, meu amigo, meu caro cristão evangélico, ia fazer a leitura de um texto. Eu desafio você aqui. O teólogo sabe, mas ele não pode falar. Isso é o peixe dele. Se o teólogo, se o padre, se o pastor original revelar que sabe fazer a leitura de um texto para você, ele quebra. Porque o truque dele está em explicar a você o que é fazer a leitura de um texto. Você sabe ler, mas você não sabe fazer a leitura de um texto. O que é fazer a leitura de um texto? Você vai saber na nossa próxima aula. Vamos pegar aqui esse Gênesis 14, 17 a 20 para ver o que aqui está dizendo aqui. Vamos ler e vamos fazer a leitura do texto. Esse é o segredo de ser um cristão evangélico. É uma vergonha. 99% do cristão evangélico não sabe fazer a leitura de um texto. Por isso, a nossa miséria em leitura e interpretação de texto no país. Um abraço. Tchau. Não esqueça para a próxima aula. Você sabe ler? Sabe. Mas você é um decoreba. Você não sabe fazer a leitura de um texto. Uma coisa é ler, outra coisa é fazer a leitura do texto. Você vai ficar sabendo agora. O senhor viu os exemplos da arma? Viu o exemplo do vegetal? É isso aí. Um abraço. Tchau. Se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe, espalhe por aí. Diga que Jeová está chamando você para a próxima aula. Para fazer a leitura dos textos. São 3 textos aqui. Que eu tenho para você aqui. 3 textos. Tchau, galera. A gente se fala. Tchau, tchau.